Olá, graça e paz, queridos, tudo bem? Vamos lá, eu quero trazer essa revelação, né? Um estudo que eu fiz aí já durante alguns anos, né? Desde 2015 eu venho buscando conhecimento, buscando do Senhor, né? Sobre a igreja apostólica, venho estudando sobre a história da igreja, né? E mais do que isso, me abrindo, né? Cada vez mais para que o Espírito Santo possa nos trazer, né? O conhecimento, a revelação, né? E eu cheguei nesse exato momento, né? Nós estamos em 2023, no mês de março. Eu estou gravando esse vídeo e hoje é dia 20 de março de 2023, tá? Então, essa foi uma semana para mim, a semana que passou, né? Semana passada, foi uma semana bastante assim peculiar, sabe? E o Espírito Santo falou bastante comigo e eu resolvi esboçar tudo aquilo que eu estava sendo ministrado por Jesus mesmo, né? Ele ainda continua o mesmo a falar conosco, a nos orientar, e eu cheguei nesse mapa mental, né? Eu resolvi esboçar todas as ideias, tudo que foi compartilhado, todo o conhecimento nesse mapa mental, tá? E o objetivo, né, é compartilhar, né, aquilo que eu aprendi, que eu li nas Escrituras a respeito, né, da igreja, né, o modelo, como que funcionava, né, como que Jesus deixou para que uma igreja funcione, né? Então, se você olhar nessa imagem aqui, eu quero que você se atente para alguns detalhes, né? Essa imagem aqui, você olhando, ela expressa aqui, ó, ela tem um formato de cruz, tá? Então, de cima aqui para baixo e dos lados aqui, isso aqui acaba virando uma cruz, né? E também representa aqui, tá? Olhando aí com uns olhos espirituais, representa também o corpo de Jesus aqui nessa cruz, tá? Então, cabeça, né? Os braços, né? E aqui as pernas e pés, né? Então, cabeça, braços, aqui o tórax, né? O centro aqui, né? E aqui embaixo as pernas, tá? E aí o Espírito Santo começou a falar com a gente começou a esboçar isso num papel, e aí o Senhor começou a falar conosco, né? Então, a cabeça, né? Que é Jesus. Tem os textos bíblicos que diz que Jesus é a cabeça, né, da igreja. Está ali em 1 Colossenses, né, Colossenses 1:18, Efésios 5:23 e 24, né? Então a estrutura que foi esboçada aqui, ela tem como pilar o próprio, né, sacrifício de Jesus, né? O formato tem o símbolo do corpo, do seu corpo na cruz, e a cabeça representa, né, toda a autoridade, né? Jesus, ele teve toda a autoridade, ganhou toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, né? Então Jesus é o cabeça, né? É o cabeça da igreja, é o cabeça de tudo, né? Ele tem toda a autoridade, ok? No tórax aqui, ó, a gente tem no centro aqui a igreja, né? Então a igreja, ela é o centro, né? Representa o coração e os pulmões de Jesus, né? Então nele bate forte a salvação, libertação, transformação da humanidade, a comunhão, o partir do pão, as orações, e é onde entra o oxigênio e mantém a vida saudável, né, do ser humano. Então hoje, né, a igreja, ela é o pulmão, né, e o coração, né, de Jesus, é o centro, é a porta onde nós conseguimos nos unir
aos nossos irmãos, onde nós escutamos uma palavra, onde essa palavra penetra no nosso coração e vai nos lapidando e faz com que nós enxerguemos, né, o sacrifício redentor de Jesus, né? Então a igreja, né, ela foi gerada por esse sacrifício, né, pela obra redentora de Jesus Cristo, né? Por isso que o Espírito Santo me levou nesse formato de cruz e corpo de Jesus, porque toda a obra redentora de Jesus, além de nos trazer a salvação, a libertação, ela formou, né, a igreja, né? O sacrifício de Jesus, ele moldou, ele trouxe o modelo de igreja, né? Aqui na adoração, aqui, ó, representa um dos braços da igreja, né? Representa um dos braços. Então nós temos dois braços: o braço da adoração e o braço da intercessão. Lembrando que a igreja que o Senhor Jesus deixou, ela é apostólica, o governo é apostólico, né? Os apóstolos, os primeiros apóstolos, que tiveram a incumbência dada por Jesus, juntamente com pastores, mestres, que nós vamos falar aqui sobre o governo apostólico, mas foram os apóstolos que iniciaram, né, essa grande obra aí, deixada por Jesus, né? Então Jesus entregou para eles o modelo, né? Foi orientando e eles foram executando, foram os executores dessa obra, para dar continuidade à obra de Jesus, né? Eles executaram. Então, no braço aqui da adoração que sustenta a igreja, né? Duas coisas que ajudam aí, né? Que são os braços da igreja: uma adoração, a intercessão. Então vamos falar aqui sobre o braço da adoração, né? Então a gente tem aqui: a adoração representa os braços e mãos, né, que tem como função tocar, apalpar, segurar, né? Quando feita de forma certa, né, quando feita de forma correta, né, com entendimento, né, traz o quebrantamento, libera a palavra profética, né, dentro da igreja, dá o toque de guerra, né, e vitória contra o inimigo, né? Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram, né, em espírito e em verdade. E a adoração aqui, queridos, ela tem três coisas bastante fundamentais, né, que formam uma adoração, né, que sobe as narinas do Senhor, que sobe para o altar do Senhor. A música, o louvor e a adoração. Então o conjunto, né, quando a gente fala de adoração, é um conjunto, né, que envolve aí, a adoração por si só já é adoração, mas quando a adoração ela está junto com a música e com o louvor, quando esses três aqui se misturam, né, vira uma coisa assim, sobrenatural, né? Aí Deus opera de modo sobrenatural. Então a adoração na igreja é um dos braços, né? Ela traz quebrantamento, libertação, ela salva, ela cura, ela liberta pela adoração. A gente tem vários exemplos bíblicos, né? Que através do louvor, né, houve vitórias de guerra lá em 2 Crônicas 20. Tem muitos exemplos bíblicos, né, que mostram aí como o povo adorava, louvava, e os instrumentos, como eles tocavam em momentos de adoração, de devoção, em momentos de adoração, em momentos de guerra, né? Então a adoração, ela é um braço muito importante dentro da igreja, né? Um outro braço que é muito importante, né? Porque um corpo, ele não pode, ele tem cabeça, ele tem tórax, ele tem braços, tem pernas, né? Então um corpo completo, ele tem também a intercessão, né? Que é um outro braço aqui muito forte, né? Então a intercessão, né, que é um braço e mão do lado direito, traz a vontade de Deus sobre a terra, sobre as pessoas, nações e todas as situações, né? A gente intercede junto, entra, né, junto com o Espírito Santo, junto com Jesus, para interceder pelo próximo, por salvação, né, pelas nações, por situações, por crescimento
do reino de Deus, por várias outras coisas, né? E vencemos as batalhas, né, nas regiões celestiais através da intercessão, né? Trazemos as mudanças em toda e qualquer situação segundo a vontade do Pai. Então é muito importante a gente entender isso, né? Saber que a intercessão não é simples ato de eu fazer uma oração petitória, né? Mas sim me colocar em favor de alguém ou algo, né? E diante de Deus intermediar isso diante do Senhor, né? Ela fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? E da mesma forma nós intercedemos também, né? Então a intercessão, ela é um braço fundamental, né, desse corpo aqui, né, do corpo de Cristo, dentro da igreja, né? Tem que ter esse braço da intercessão. Só que esse braço aqui da intercessão traz umas outras coisas, né? Como a batalha espiritual. Então a intercessão, ela faz parte ali da batalha espiritual, né? Não existe batalha espiritual se não houver intercessão, né? Se não tiver a intercessão, não tem batalha espiritual. E a batalha espiritual, ela existe, né? Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, né? Lá em Efésios 6, 12 vai falar muito sobre isso, né? A nossa luta é contra principados, potestades, ou seja, contra a hoste maligna, né? Então existe ainda, né, a batalha espiritual nos céus, né? E se a gente compreende isso de forma madura, né, baseados em vários exemplos que a Bíblia nos traz, nós guerreamos, né, através da intercessão em dois níveis, tá? A batalha espiritual, ela pode ser de nível pessoal, tá? Ou seja, individual ali por um indivíduo, por pessoas, né? No sentido de libertação e cura interior, libertação das hostes malignas, né? E cura interior é muito importante porque tem muitas pessoas que são aprisionadas por traumas, né? Traumas na infância, traumas na adolescência, vários tipos de traumas, né? Então a batalha espiritual de nível pessoal lida, né? A Igreja Apostólica lida com libertação e cura interior, né? E a nível territorial, né? Nível territorial, a gente vai falar sobre o papel da igreja em combater o mal sobre o bairros, cidades e nações. Aqui existe um nível, né, de batalha espiritual, e tanto no nível pessoal, que libertação e cura interior, como no nível territorial, existe um conhecimento muito profundo, né? Tanto esse nível aqui de intercessão e tal, e batalha espiritual, tudo isso aqui, tá, pessoal? Mesmo a adoração aqui requer conhecimento, experiência, requer saber fazer isso, né? Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não se brinca, né? Não se faz, aliás, não vou falar nem brincar, mas não se faz de qualquer forma, né? Não se mexe no mundo espiritual de qualquer maneira, né? Você tem que quando você vai para uma guerra, né? Quando você se alista, aí os homens se alistam para o exército, né? Ele passa por todo um treinamento para saber guerrear, né? Então é necessário ser preparado, né, para entrar nesse nível aqui de guerra, né? Mas é muito eficaz, muito assertivo isso aqui, tá? Eu, por experiência, já participei formando pessoas para intercessão, batalha espiritual. A gente já entrou em nível de guerra pessoal e territorial, e a gente vê uma grande diferença refletindo sobre a terra aqui, né, e sobre as vidas aqui, ok? E uma outra coisa bastante assim importante, né, que sustenta, né, o corpo, a gente sabe que o que sustenta, o que mantém em pé são as nossas pernas e pés, né? E as pernas e os pés aqui representam o governo apostólico, né? Mas o que é esse governo apostólico? Então nós vamos entender o que é esse governo apostólico aqui. Bom, as pernas, né, e pés
faz andar e mover todo o corpo. Então as pernas é que nos levam, que dá movimento, né, para o corpo, né? Então o governo apostólico, né, ele que dá o movimento, que anda, que leva, que vai para frente, né? E o governo apostólico ele se sujeita inteiramente à vontade de Deus e o seu reino, né? Governa segundo os princípios que Deus estabelece na palavra, né? Ele serve o reino, tá? Quem segue esse modelo aqui, tá? Vai aprender que serve o reino, tá? Então vamos esmiuçar mais aqui o governo agora apostólico. Eu vou abrir um pouco mais para cima porque o governo apostólico aqui tem bastante itens, né? Então vamos lá. Como que é composto o governo apostólico, né? Lembrando que o governo apostólico, amados, a igreja vinha, um pouquinho de história, né? A igreja vinha muito bem, né? Depois da ascensão de Jesus, os apóstolos começaram a levar o evangelho, a igreja começou a se formar, houve perseguição, etc. Mas a igreja, né, era governada, né, pelos apóstolos, pelos pastores, por mestres, né, e evangelistas, né. Lá em Efésios, capítulo de número 4, né, do 11 ao 12, vai falar que quando Jesus ascendeu aos céus, né, ele deixou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tá? Então a igreja vinha bem, tá? E o governo da igreja era em cima um governo apostólico, né? Do envio, né? Porque apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado, né? Então eles eram enviados, né? Eles agiam de maneira em comum, em comunhão, né? Não existia Paulo é o líder, né? Ele é que dá as ordens, né? Não, era uma liberdade do espírito, cada um tinha uma função, como até hoje tem, né? O apóstolo tem uma função dentro do reino, o profeta tem outro, o evangelista tem outro, o pastor tem outro, o mestre tem outro papel. São papéis, dons ministeriais, ou seja, são dons dados não pelo espírito, são dons dados pelo próprio Jesus. Se você ler em Efésios 4, versículo 11, vai falar que Jesus, né, ao ascender aos céus, ele deixou uns para apóstolos, outros para profetas, né? E existe todo um estudo, apostilas, de tudo isso que eu estou falando para você, né, com profundidade, né, tanto da adoração como da intercessão, com batalha espiritual, tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, eu formei, né, eu criei apostilas, né, de materiais diversos aí e compilei num material bem completo, né, que ajuda no entendimento mais aprofundado. Aqui eu estou dando uma explanada, um resumo de um resumo, né, uma coisa muito rasa, né? Então o governo, voltando aqui para o governo apostólico foi o que dirigiu a igreja no primeiro século, né, nos 3 primeiros séculos, e depois chegou o momento, né, da história que o Império Romano, né, foi dominado, né, ele foi conquistado ali todo, né, e dirigido por Constantino, tá? E Constantino, usando o estandarte, dizendo que se converteu ao cristianismo, cessa, né, as perseguições que os cristãos tinham. Porém, existe uma coisa muito maligna aí, né? Abriu portas para que o governo apostólico fosse se desfazendo, né? Então entrou ali a questão da Igreja Católica Romana, né? E a primeira igreja institucional foi instituída, eles tiveram o Edito de Milão, as coisas foram alterando, eles foram mudando o modelo e deixando a igreja num outro formato que não era o formato original dado por Cristo, né? Esse governo apostólico se desfez ao longo da história, né? E depois, é claro, eu não quero entrar no âmbito da teologia, porque senão a gente teria que fazer um vídeo falando sobre tudo isso, e não é objetivo, tá? É ser simples, rápido, objetivo, com poucas informações. Então, o governo apostólico, ele é governado, né,
tem dentro do governo os seguintes papéis aí: apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres, conforme está em Efésios 4, 11 e 12, né? Os apóstolos, isso você vai ver em vários textos da Bíblia: Atos 2, 42, 1 Coríntios 12, 28, Efésios 2, 19 e 20, tem vários textos, tá? Perdão, eu estou um pouco gripado, né? Apóstolo aqui, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esses papéis, esses dons, esses ministérios, né? Dado pelo Senhor Jesus. O apóstolo, tá? Eu vou falar assim, vou começar pela mensagem dele, né? É um resuminho, é um pouquinho, um itemzinho, tá? Então assim, o apóstolo, quando ouvimos a mensagem, né? Quem tem um ministério dado por Cristo e é um apóstolo, ele aumenta, né? A gente aumenta o nosso amor pelo reino de Deus, né? E a unção, né, apostólica, né, o dom ministerial dado aí por Jesus para um apóstolo, ele vem dar forma, né, ao corpo, lançando os fundamentos da palavra, estabelecendo o esqueleto da igreja, né, de forma correta, a estrutura necessária para que o pastor possa cuidar das ovelhas, edificar, né? Ele ajuda os ministérios e os ministros a estabelecer a sua verdadeira identidade. Ele ajuda, ele trabalha na implantação de igrejas, né? Ele cria pontes entre ministros, igrejas, para que haja cobertura espiritual sobre cada cidade, ou seja, ele promove a unidade do corpo, tanto internamente como externamente, né? Então, é alguém que trabalha sempre na unidade do corpo, né? Ele gera novos líderes, ele edifica a liderança, ele multiplica células, né? Para quem trabalha em casas, né? Ele vai ampliando isso. E ele estabelece ali, né? Ele avança, né? Faz com que o avanço do reino de Deus seja rápido, né? Ele consegue ir para vários lugares, estabelecer ali o evangelho, ganhar almas. Ele acaba fundando ali, né? Levantando uma igreja nos locais, né? Isso os apóstolos já faziam, Paulo fazia, né? Todos eles faziam, e essa é a função genuína de um apóstolo, né? O profeta, tá? Quando a gente ouve uma mensagem de um profeta, né? Do ministério do profeta, e aqui eu quero dar um parênteses seguinte: existe dons espirituais, tá? Dados pelo Espírito Santo, que é o dom da profecia, né? E existe o ministério profético, né? O ministério do profeta, né? Então são duas coisas distintas, tá? Aqui nós estamos falando sobre ministério, né? Profético, um profeta mesmo, né? Tem um ministro profeta, né? Quando ouvimos a mensagem de um profeta, aumentamos o nosso amor pelo próprio Deus, né? Então o profeta, ele traz uma palavra ali que vai fazendo que a gente tenha cada vez mais amor por Deus, né? Por tudo aquilo que Deus né? E a unção profética tem o seu propósito fundamentado nesta ordem de Deus, que é o de levar a voz de Deus na terra, né? Então ele ouve de Deus uma palavra para que o povo se corrija, ele lança aquela palavra. Ele ouve de Deus uma orientação para uma nação, para uma cidade, para uma igreja. Ele anuncia a palavra dada pelo Senhor para a igreja, para um bairro, para o governo, para uma nação inteira, né? Então ele escuta de Deus e ele traz a voz de Deus sobre a terra, tá? Não é aquele profeta, né, que fala, eis que te digo tal, não, isso é o dom do Espírito Santo, né, dado ali para que nós profetizemos, né? Isso é um dom espiritual, pode ser concedido pelo Espírito Santo para todos nós, né? Bom, vamos lá. O evangelista. Quando ouvimos uma mensagem do evangelista, aumentamos nosso amor pelo mundo que ainda não conhece nosso Salvador. Ou seja, a gente aumenta o amor para falar de Jesus, né? A gente vê, enxerga, entende a necessidade, se tem de evangelizar, de falar de Jesus para o maior número de pessoas, né? Esse é um papel de todos nós.
mas ele fica mais evidente assim, né? O evangelista é aquela pessoa que ele está no ônibus, ele está no carro, ele está na rua, ele está em qualquer lugar onde tem uma pessoa, ele não consegue ficar quieto, ele vai falar de Jesus, ele vai trazer essa pessoa para Jesus, né? Então tem um propósito fundamentado nesta ordem de Deus, que é ganhar muitas almas para o Senhor Jesus, ok? O pastor, né? Passando aqui para o pastor, quando ouvimos uma mensagem de um pastor, aumentamos o nosso amor pelo corpo de Cristo, né? Que é a igreja, né? Tem o seu propósito fundamentado nesta ordem de Deus, que é o de cuidar das pessoas. Então o pastor é aquele que vai cuidar das ovelhas, né? Então o evangelista traz para dentro da igreja e o pastor vai cuidar daquelas vidas, né? Ele vai aconselhar, orientar, dar direção, né? Então é aquele que cuida da ovelha, vai fazer uma visita na casa da ovelha, vai orar pelas pessoas, né? Pelas ovelhas. Então esse é o pastor, tá? É um ministério que é local, né? Ele não sai ali da igreja, ele fica preso ali à igreja, né? Para que cuidando do rebanho, né? O apóstolo é enviado, sai fora, o profeta também, o evangelista ele fica dentro, mas fica fora também, o pastor é aquele que fica dentro, né? E o mestre, né? O mestre, quando ouvimos uma mensagem de um mestre, aumentamos o nosso amor pela palavra de Deus, né? Então ele tem uma profundidade no conhecimento, né, da palavra, ele estuda, ele esmiuça a palavra, né? Ele estuda muito. Então quando a gente ouve, né, uma ministração de um mestre, né, aumenta o nosso amor pela palavra de Deus, né? Então tem o seu propósito fundamentado nesta ordem de Deus, né, que é a de dominar, né? A palavra nos revela em Oséias que por falta de conhecimento o povo é dominado e destruído, né? Então por falta de conhecimento o povo perece, né? Destruído, está lá em Oséias. Entretanto, a unção do mestre vem de encontro a essa situação, trazendo libertação, restaurando o governo humano pela palavra de Deus, né? Pelo conhecimento da palavra, né? Então estão contidas na palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Então o mestre, ele é aquela pessoa que consegue, tem facilidade em ensinar, em transmitir o conhecimento, e ele tem um conhecimento profundo, né? Então o pastor cuida, o pastor joga para a mão do mestre, o mestre vai ensinar, né, em profundidade a palavra, né, para aquelas pessoas que estão na igreja, né. O governo apostólico não usa a lei, e sim a graça, né? Então calma, né? Vamos ver o que é isso, né? Gálatas 2:16 ao 21 vai falar, né, que nós não somos mais regidos pela lei. E uma coisa aqui que a gente tem que entender por vezes, que é o seguinte: a lei, né, foi dada por Moisés, tá, para que o povo seguisse, mas eram mais 600 leis, então o povo não conseguia cumprir, né, as 600 leis, eram mais 600 leis, então era impossível, né, cumprir todas as leis, e toda vez que uma lei não era cumprida, tinha que dar oferendas a Deus, né, sacrifício. Então Jesus veio como o Cordeiro perfeito, né, ele cumpriu, né, toda a lei por nós, né. Então nós não somos mais regidos pela lei, e principalmente depois da igreja gentílica, né, que houve ali os judeus e os gentios, uma só igreja, tá? Não havia divisão, uma só igreja. Dentro dessa igreja tinha judeus e tinha gentios, né? Os gentios não iam seguir a lei, né? A lei foi dada para os judeus, né? Então quando um gentio se convertia através da redenção de Cristo, o sacrifício de Jesus, né, já entra para o reino, né, já entra para a atmosfera do Senhor, com todas as leis cumpridas, né? O sacrifício redentor, o sangue de Jesus é que nos comprou, né? É que
fez com que nós cumpríssemos todas as leis. Então, estamos livres de lei, né? Só que tem muitas igrejas, né, que não são apostólicas ou que não têm esse conhecimento, né? E vive tentando fazer com que as pessoas ainda vivam, né, a lei, né? E aí coloca medo, coloca religiosidade, né? E acaba sendo aquela igreja com aparência falsa de santidade, porque as pessoas não conseguem, né? Não é pra gente viver debaixo da lei, sim da graça, né? E, enfim, tá? Então não usa a lei, tá? Uma igreja, o governo apostólico não usava a lei, tá? Se você vê lá Paulo ministrando, pregando, ele jamais ia ficar usando a lei, né, para ganhar almas para o Senhor, ou para evangelizar, ou para fundamentar a igreja, ok? A igreja, o governo apostólico faz discípulos para Jesus, tá? Então em Mateus 28 ele segue e tem discipulado ativo, né? Então o governo apostólico sempre vai ter discipulado. Paulo tinha os seus discípulos, todos eles tinham os seus discípulos, né? E o discipulado é ativo. Por quê? Porque o evangelho ele só sobrevive até agora porque teve discípulos, né? Jesus fez os 12, ministrou os 12. Esses 12, mais de 12, aliás, né? Jesus teve mais de 12. 12 é que estavam mais próximos dele, mas a palavra fala que ele enviou 70. Imagina quantos tinham, né? Tinha muitos discípulos, né? Os 12 também, Paulo tinha os dele, João, todos eles tinham discípulos. E a própria palavra diz, né? Ide por todo mundo, fazei discípulo, pegai a palavra e etc, né? Então a gente sabe que o discipulado, né, dentro da igreja é muito de suma importância para que você acompanhe, para que você discipule, para que você acompanhe de perto, né, aquela pessoa, o desenvolvimento dela, para ajudar ela na formação do caráter cristão e etc, né? No governo apostólico, os recursos financeiros são bem administrados e distribuídos, tá? O que é isso, né? Os recursos financeiros não são distribuídos somente para o sustento de um ministro, né? Um líder. Não existe um líder dentro da igreja, né? A igreja é governada pelos 5 ministérios, né? E não é só para o sustento para um líder, sim para os ministros, né? E o prédio, né? Que as igrejas hoje assim recolhe aquilo que é de Deus. Primeiro, as arrecadações dada pelo povo para Deus. Então, tudo que é arrecadado é em primeiro lugar de Deus. Se é de Deus, né? Quem dá a direção, o que tem que ser feito com aquele valor é o que a palavra diz, né? E a palavra diz, né, que as ofertas e tudo aquilo que é arrecadado, ela serve para algumas coisas. Ela serve para o órfão, a viúva, ou seja, o necessitado. Ela servia para o sustento e envio dos apóstolos, não é isso? Então, as finanças, elas são bem administradas nesse sentido. Sustento e envio dos ministros, dos apóstolos. Hoje, né? Hoje, como existem prédios, né? Se concentra em prédios, então, pagamento do prédio, né? Das coisas, necessidades do prédio, mas é tudo para o avanço do reino, né? E não somente para um ministro. É obscuro, não se sabe o que se está fazendo com aquele valor, né, que está sendo dado pelas pessoas, né? E, enfim, a gente sabe que essa é uma parte delicada, mas tem que ser na luz da palavra, né? E tem que ser algo aberto, né? Algo transparente. O governo apostólico transforma o local, região ou cidade, né? Onde a igreja está implantada, né? Então o que é isso, né? Através da intercessão, batalha espiritual, evangelismo, envolvimento com as autoridades locais, consegue mudar a atmosfera do local, e isso reflete em tudo na região onde a igreja está implantada, tá? Então a igreja, né, tem como papel a transformação da sociedade, né, do pensamento, da mudança da região a nível de violência, de várias coisas. Por quê? Onde Jesus chegava havia transformação, né?
onde a igreja era implantada pelos apóstolos, havia transformação, as pessoas queriam estar com eles, né? Então havia uma mudança, né? Porque a partir do momento que um indivíduo muda a mente dele, o caráter dele, você concorda que vai mudar tudo? Vai mudar como ele trata as pessoas lá fora, vai mudar o senso de honestidade, vai mudar tudo, né? Então há uma transformação no local onde a igreja está implantada. E a igreja, né, ela tem que, ela tem que estar perto de autoridades, né? Então tem que, através da intercessão, batalha espiritual e evangelismo, mudar. Se o local tinha muita violência, muita droga, muita prostituição, enfim, conhecer através da batalha espiritual, a gente conhece isso, né? Mapeamento, tal, histórico daquela região. Você consegue levantar informações e saber do histórico, da raiz, quem está por trás ali, qual o dominador, né? Entidade demoníaca que está dominando ali, que está infiltrada ali, lançando, né, as pessoas no abismo, né? Então a gente consegue batalhar, ok? Ela leva transformação. Isso tem uma profundidade, tem conhecimento para falar. E lembrando que eu estou aqui só dando uma pincelada em tudo isso aqui, ok? O governo apostólico liberta, cura os oprimidos por vícios, demônios, forças malignas, cadeias, traumas na alma, né? Através da libertação e cura interior, consegue fazer com que as pessoas se libertem das cadeias espirituais, prisões e traumas que impedem a pessoa de ter uma vida mais ampla e saudável com Deus, tá? Então, o governo apostólico tem ali, né, o conhecimento da libertação, da cura interior, e aplica isso, e é uma grande bênção, né? A gente vê as pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas de traumas da infância e se tornarem pessoas livres, né? Pessoas melhores, né? Outro item aqui: luta contra misticismo, paganismo, idolatria, egocentrismo, autoritarismo, discriminação da igreja, tá? Então a gente fala assim, o pessoal fala, mas a igreja romana, católica tem idolatria. Claro, tem sim, eles idolatram santos, etc, etc, o Papa, né? Mas dentro, né, da igreja, tá? Evangélica, vamos dizer assim, né? Tem também idolatria, tá? Tem idolatria por líderes, né? Tem autoritarismo dos líderes, tem egocentrismo, tem tudo isso aqui, tá? Então, no governo apostólico sempre vai haver uma luta no sentido de extinguir isso, não existir isso dentro do seio da igreja, né? Vai sempre levar a consciência de que nós somos um corpo, unidos e perfeitos em Cristo, né? Buscando a perfeição. Então, esses ministérios dados por Jesus, né, esses 5 ministérios, ele tem um propósito, está lá em Efésios 4:12, né? São ministérios dados por Jesus para edificação do corpo de Cristo, né? Para que se torne um corpo saudável, tá? Promove a unidade do corpo de Cristo internamente e externamente, né? Então isso aqui eu já até havia falado um pouquinho, mas vamos esmiuçar mais um pouco. Trabalha na unidade do reino. Em João 17, 21, 23, Jesus vai rogar, fazer a sua última oração, né? Para Jesus, para Deus, né, dizendo: Pai, olha, que eles sejam um em nós, como eu sou um em ti, que eles sejam um em nós, né? Então Jesus vai orar ali de uma maneira bem tensa, até e profunda. Eu sugiro até que você leia esse texto, né, que vai estar lá em João 17, capítulo 17, 21 a 23, e ele vai rogar ao Pai que haja unidade, tá? Essa unidade, amados, ela é interna e externa. A interna é dentro do seio da igreja, com os irmãos, né? Com todo o corpo, com os ministros, com todo o corpo como um todo, né? E externamente com outras igrejas. Ora, Jesus não virá buscar a igreja A ou a igreja B. Jesus virá buscar a igreja, uma igreja, né? Existem várias igrejas, isso é uma coisa que divide o reino, né? Existe, nós somos um corpo, uma família, um só, a palavra diz o seguinte: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, né?
Então, assim, se é um só Senhor, é Senhor de todos. Então não existe essa divisão que a gente vê, né? Até parece time de futebol falando, né? Não, eu torço pro Palmeiras, eu torço pro Corinthians. Não. Para com isso, não existe isso. Existe uma única igreja. Então, no governo apostólico, né, principalmente o apóstolo, né, ele vai enxergar só como reino, né? E esse governo apostólico vai sempre promover a unidade do corpo, vai sempre olhar para a igreja A, para a igreja B, C, D, sei lá o nome que os homens acabam dando, né, para as igrejas, né, do Senhor Jesus, né, do cabeça, né? Eles dão nome para a igreja do cabeça, que é Jesus. E aí fica aquela defesa, né? Defesa porque nós, né? Nós não, né? Nós quem? Você com mais quem? Nós todos que somos filhos de Deus, né? Somos um só, né? Esse é um outro assunto, uma outra pegada, né? Vamos lá. Promove a comunhão, o partir do pão e as orações constantes, né? Então não é aquela igreja gelada que você entra, né? Aí você não conhece ninguém, nem está sentado, quem está sentado do seu lado, né? A palavra diz assim, amai o seu próximo. Pô, naquele momento o seu próximo é quem está sentado do seu lado, né? Você conhece o seu irmão. Viver em comunhão, queridos, é muito além do que só sentar na cadeira ali na igreja, do lado de alguém e falar paz do Senhor, né? Não esse tipo de comunhão, tá? A igreja primitiva, as primeiras igrejas, eles viviam em comunhão no sentido de um estar, de conversar, de conhecer a vida do outro, de orar um pelo outro, de comer uma refeição junto. Partir do pão aqui não era só o momento do partir do pão do corpo de Cristo, né? A ceia do Senhor, né? Era mais que isso, tá? Eles comiam um na casa do outro, tinham comunhão, viviam como família. Aliás, esse é o propósito, né? De Deus, né? Quando Deus fez Adão e Eva, a primeira coisa que Deus, quando Deus criou o ser humano, ele tinha um objetivo, um propósito, né? Ele tem, né? Que é o de se relacionar, né? Com o homem, né? Com as pessoas, de ser o pai, de ter família, né? Então não é diferente dentro do âmbito da igreja, não pode ser diferente, não tem como ser diferente, né? Então quando a gente está inserido no corpo de Cristo, nós somos um só corpo, né? Então eu tenho que orar pela vida do meu irmão, eu tenho que, se eu puder, né, fazer o bem ali para o meu irmão, ajudar, né, com ele em alguma coisa, eu tenho que transmitir o amor, né, para o meu irmão ali, para os irmãos da igreja. Então tem que ter, tá? Tem que ter comunhão. E aliás, tá? A igreja, as primeiras igrejas, elas cresciam muito porque os de fora viam essa comunhão, viam esse partir do pão, tá? E eles queriam estar dentro, queriam, pô, que povo é esse? Que eles são juntos, são unidos, são alegres, tem comunhão, um vai na casa do outro, pô, que negócio legal, eu também quero estar dentro, tá? E a igreja crescia debaixo desse fundamento aqui, ó, tá? Comunhão, o partir do pão e as orações constantes, ok? E outra coisa que está debaixo do governo apostólico, né? O governo apostólico, ele influencia o mundo, apresentando soluções para os problemas das pessoas, das empresas, das organizações e das nações, né? Então, aquilo, né? Poxa, o reino de Deus é estabelecido na terra, né? Ele está sendo estabelecido, né? Jesus, quando voltar, vai restaurar todas as coisas, né? Tudo vai voltar ao original. Mas uma das coisas que tem que está dentro da restauração é esse modelo, tá? Esse modelo deixado pelo próprio Jesus. E o governo apostólico, ele influencia, né, o mundo, ele traz soluções para as pessoas, ele vai trazer soluções para as empresas, ele vai trazer soluções para uma nação, para o governo. E através do profeta, por exemplo, tá? Profeta, ele tem que estar infiltrado mesmo, né? Tem que lançar a palavra de Deus sobre os governantes, sobre os governos, sobre os prefeitos, governadores. O profeta, ele traz a direção de Deus, né? Deus dá para o profeta aquilo que ele quer sobre uma nação, sobre uma cidade, né? Então quem traz essa voz de Deus para uma autoridade, por exemplo, uma das pessoas dos ministros é o profeta, tá? Então a voz do profeta se faz necessária e tem muita falta dessa voz hoje, né?
muita falta, né? Dessa voz do profeta sobre o que Deus quer sobre a nação, sobre a cidade, sobre até o bairro, né? Um bairro onde a igreja está estabelecida, né? Então, queridos, este aqui, tá? Isto, né, é um modelo, tá? E um conhecimento, tem apostila, um material amplo sobre adoração, intercessão, né? Envolvendo batalha espiritual de nível pessoal e territorial, sobre esse governo apostólico, né? Sobre a igreja, ou seja, esse modelo todo, como fazer com que esse modelo funcione, né? Como implantar o modelo e o fundamento, né? De uma igreja apostólica, né? De um governo apostólico da igreja, né? Como fazer com que isso funcione, né? Então, se você tiver dúvida, eu quero deixar aqui para você, tá? O meu WhatsApp, tá? Eu tenho dúvida, eu tenho uma crítica, eu tenho alguma coisa que eu não entendi. Eu quero deixar um WhatsApp aqui, DDD 11 99 591 3307. Tem dúvida? Acha que está errado? Pode fazer contato que a gente vai esclarecer, tá bom? Bom, meu nome é Márcio Ferreira, né? Sou servo do reino de Deus, amo a igreja do Senhor, amo o reino de Deus e estou compartilhando algo que o Espírito Santo me deu, né? Que Jesus colocou no meu coração com você, ok? Então, que Deus te abençoe. Vai ter uma sequência aí de vídeos aí, eu pretendo, né, fazer uma sequência de vídeos sobre esses assuntos, mas esse é um vídeo aí para você refletir se a igreja está nesse caminho, nesse modelo dado pelo Senhor Jesus, né? Tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.